Este é o som do mergulhão pequeno, que é o tema desta nossa conversa. Olá, Zé. Olá, tudo bem? Este é um Tudo. tagarela. Este é um tagarela, sim. Ora, eu no final do episódio anterior tinha dito que com esta conversa seguinte se iria abrir um novo capítulo. Um novo capítulo não apenas nesta série de conversas, mas em toda a minha história de observação de aves, porque aconteceu algo que mudou completamente a minha história e enfim, a minha relação com a observação de aves. Então o que é que aconteceu? Quando eu e o meu primo voltámos daquele passeio a Castelo de Vide, Alcântara, Monfortinho e Penha Garcia, quando voltámos para Lisboa, nós estávamos cheios de boas observações interessantes, e quisemos logo falar com o meu tio, que não era o pai do meu primo, mas sim o meu tio que meteu na observação de aves, para para lhe contar as observações. Nós chegámos a Lisboa um sábado, no domingo fomos lá para a casa dele para conversar um bocado e para lhe relatar as observações dos abutres, da cegonha preta, e ele, nessa altura, entretanto, ficou muito contente com as observações, mas mostrou-nos um folhetezinho que ele tinha encontrado num sítio qualquer, numa feira, coisa qualquer, a falar de uma associação de observação de estudos de aves no Algarve. E a associação, que é a Associação A Rocha. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo, eu disse, pá, encontrei isto e tal. O meu primo, que tinha ido comigo à Beira Baixa, também ficou muito entusiasmado com aquilo, e logo nesse dia, ou no dia seguinte, telefonou para lá e falou com o diretor do centro, e combinou logo uma visita, e ele disse, olha, podemos já ir para lá, que eles disse que nos recebem lá. E então nós logo no outro dia, no início da semana, metemos no comboio, portanto fomos apanhar o barco, metemos no comboio no Barreiro para o Algarve, até à Mexilheira Grande, que fica no concelho de Portimão. E quando chegámos à Mexilheira Grande, o responsável lá do centro, com quem o meu primo tinha falado, que era o diretor do centro, o reverendo Peter Harris, foi-nos buscar à estação. E o que se seguiu, os 5 dias seguintes, foram o início de uma experiência completamente nova na observação de aves, e que fez com que eu depois voltasse àquele local, que é na Ria de Alvor, dezenas de vezes ao longo dos anos seguintes. E, portanto, as próximas conversas, as próximas talvez uma dúzia ou assim, vão decorrer no Algarve, que foi a primeira vez que eu fui ao Algarve para ver aves. Eu já tinha estado algumas vezes no Algarve, não muitas, porque eu nunca fiz muitas férias no Algarve, e de repente surgiu esta oportunidade, assim, perfeitamente do nada, só porque o meu tio apareceu com tal folheto, e então lá vou eu com o meu primo, que tinha comigo de bicicleta, vamos dois no comboio para o Algarve e passamos alguns dias na Ria de Alvor. A Associação Al Rocha tinha acabado de nascer, nessa altura, tinha 2 ou 3 anos de existência, atualmente já cresceu e tem centros por todo o mundo, mas na altura era uma associação muito pequena, e eu penso que o centro na Ria de Alvor foi o primeiro centro da associação, pelo menos fora da Inglaterra. E o Peter Harris era o diretor do centro. Ora, o Peter Harris foi uma figura de referência para mim. Ele atualmente mora em Inglaterra, não mora em Portugal. Foi uma pessoa com quem eu aprendi imenso, e que eu considero um dos meus grandes mestres em termos do conhecimento que eu depois adquiri sobre aves. Como eu já disse, eu aprendi as bases com o meu tio, e depois, quando conheci o Peter Harris, eu tive a oportunidade de explorar aspectos completamente diferentes. Bom, feito este introito para contextualizar isto, durante aqueles 4 dias que eu e o meu primo, 4 ou 5 dias, passámos na Ria de Alvor, nós demos algumas voltas pela Ria, e o Peter Harris acompanhou-nos em alguns daqueles passeios, e isso foi muito útil para nos ajudar a localizar e a identificar as aves que ocorriam naquele ambiente, que foi um ambiente completamente novo para mim. E a primeira espécie, então, que nós observamos logo no dia 27 de setembro, portanto nós tínhamos chegado da Beira Baixa há 3 ou 4 dias, já estávamos no Algarve, e logo no dia 27 de setembro, então, a primeira espécie foi o mergulhão pequeno, que foi uma novidade, e que foi esta espécie que nós acabámos de ouvir. Vimos mais uma série de outras espécies nesse dia e nos dias seguintes, mas depois eu falarei delas nas próximas conversas. Exato. Portanto, agora, hoje estamos dedicados ao agora mergulhão. vamos falar do mergulhão pequeno. O mergulhão pequeno, que é mesmo pequeno. É pequenininho. Quem vê uma coisa destas à frente, isto é um bicho que tem um palmo de comprimento. Sim, é pequenino, e é uma ave extremamente perspicaz na forma como se consegue esconder das pessoas, quer mergulhando, como é evidente, porque normalmente é a primeira forma, quando vê uma ameaça, é mergulhar para debaixo de água, mas claro que estas aves, como todas as aves, não são anfíbias, não conseguem respirar debaixo de água, e portanto têm que voltar sempre à superfície
para conseguir respirar. Mas sabes que é muito engraçado a forma como eles se conseguem disfarçar. Eu recordo-me há muitos anos, quando andava a fazer atlas, precisamente aqui no Alto Alentejo, onde me encontro, que era na região da Serra de São Mamede, há aqui espalhadas pela zona algumas charcas, portanto, que nem são verdadeiras barragens nem açudes, são assim umas charcazinhas, às vezes com 50 metros e com umas ervinhas, portanto, uma vegetação emergente quase residual. E às vezes essas charcas, desde que tenham boas condições, tenham alimento e um bocadinho de vegetação, tem lá o seu casalinho de mergulhões pequenos. E eu recordo-me de, em mais de uma ocasião, ter chegado ao pé de uma dessas charcas e ver lá o mergulhão, mas a charca é mesmo minúscula, o mergulhão mergulha, e depois eu penso, para onde é que ele foi? O bicho não pode ficar debaixo de água, ele tem que estar aqui perto. E depois ponho-me à procura, como a charca não era muito grande, eu sabia, ele tem que estar ali, e de repente vejo a ave só com a cabeça fora da água, quase como fazem os cágados quando estão assim a nadar e metem só a cabeça de fora, portanto ele submerso, só com a cabeça de fora para respirar, assim enfiado no meio das ervas a ver se o perigo já tinha passado. E eu Também pensei, já, epá, também já presenciei isso, por acaso é muito engraçado. é muito Porque engraçada a forma quem como olha é. para aquele bicho pensa, isto tem uma flutuabilidade tremenda, mas o certo é que eles não só conseguem mergulhar e muito bem, como também conseguem ficar nesse estado submerso, não é só quase com o bico de fora, não é? Exatamente, e eu achei tão engraçada esta estratégia, vi isso mais que uma vez nestas pequenas charcas, porque eles não têm muito para onde ir, então o que é que eles fazem? Metem-se debaixo de água e põem só mesmo a cabeça de fora para conseguir respirar, mas tentam estar o mais escondidos possível, e os escondidos para eles é debaixo de água. Mas mesmo quando há muita vegetação, eles aí já tendencialmente vão para o meio da vegetação. Sim, Se for assim caniço e não sei quando o há quê, não caniço, é? essas coisas sim, mas como eu disse, estas E mesmo charcazinhas. e mesmo em charcas de maior dimensão, eles conseguem estar tanto tempo debaixo d'água que muitas vezes mergulham aqui e vão aparecer a uma distância considerável do ponto onde Sim, sim. mergulharam, não Só é? que estes casos que eu relatei eram charcas realmente muito pequenas, com pouca vegetação, que não era vegetação com estrutura suficiente para eles se conseguirem enfiar lá para dentro, como fazem num caniçal. Aquilo eram umas ervinhas que cresciam, se calhar nem um palmo acima da água, e portanto eu pensava, estas aves não podem estar longe, e depois descobri-lhes e percebi esta estratégia. Foi muito engraçado isso. Isto basicamente tudo o que é assim um espelho de água doce, em determinadas alturas temos lá um casalinho disto, não é? Sim, Eles ocupam quase sim, o país todo, não sim, é? desde que, ou seja, eles gostam de águas, mas não é em todas as águas. Primeiro, eles não gostam muito de águas correntes. Portanto, podem aparecer em rios com corrente fraca, mas eles preferem águas paradas. Primeiro ponto. Segundo, eles gostam de sítios com alguma vegetação emergente. É menos frequente. Bem, na época dos ninhos não vês de todo em sítios sem vegetação. No inverno podes ver, em hectares e em barragens aparecem em sítios mais descobertos, mas na época dos ninhos eles precisam de vegetação quer para se esconder, quer até para construir os ninhos, porque os ninhos são construídos um bocadinho em vegetação flutuante que depois é ancorada ao fundo. E além disso, gostam de águas pouco profundas, que é para também se conseguirem alimentar em baixo. Né? Portanto, dentro de sítios com estas características, sim, até podem aparecer em lagos urbanos. Por exemplo, eu acho que no Parque da Cidade do Porto se vê mergulhões pequenos com relativa facilidade. E de resto aparecem em paúis, aparecem em lagoas costeiras, aparecem em açudes, portanto é uma espécie bastante eclética, sim. A alimentação, referiste há pouco que eles gostam de se alimentar em águas pouco profundas, mas o que é que eles comem? Bom, eles comem uma grande diversidade de invertebrados aquáticos, nomeadamente insetos, crustáceos e moluscos, e também larvas de anfíbios e de pequenos peixes. O mergulhão de Cristo apanha peixes maiores, mas este, como é uma ave mais pequenina, apanha presas menores, também pode, há estudos que mostram que eles também se podem alimentar de pequenos camarões, e mais recentemente já foi possível confirmar que o lagostim vermelho também faz parte da dieta desta espécie. Portanto, o lagostim vermelho, para quem não sabe, que é o Procambar clark, foi introduzido no país, atualmente tem o estatuto de praga, e é capturado por diversas aves e, portanto, os mergulhões pequenos também gostam de os capturar. E de resto podem capturar outro tipo de invertebrados, né? Como, por exemplo, larvas e coleópteros e efemerópteros, são as efêmeras, dípteros, que são moscas, portanto, uma série de invertebrados de diversos tipos. Eu diria que eles têm uma dieta variada, não são
não são demasiado especializados e isso talvez também facilita que eles colonizem diversos locais desde que haja alimento disponível. A nível mundial, esta ave também tem uma distribuição relativamente extensa, basicamente está ausente nas Américas, não é? Sim, é Norte uma e Sul. espécie do velho mundo, sim, é uma espécie do velho Exatamente. mundo, mas tem uma distribuição muito ampla que Mas vai. ela é residente ou considerada como residente em quase toda a sua distribuição. Em parte, sim, vamos ver. Eles ocorrem em África, a sul do Saara, aí são residentes, ocorrem no sul da Ásia, a sul dos Himalaias, portanto, no subcontinente indiano e na Indochina e numa grande parte da China até ao Japão, e depois numa grande parte da Europa até mais ou menos ao paralelo 60, 55, 60. Mas algumas populações são migradoras, nomeadamente as populações do Báltico e do leste da Europa. Não surpreende, porque sendo uma ave que frequenta lagos e que mergulha, nós sabemos que nestes climas mais continentais, os lagos durante o inverno ficam congelados e, portanto, se ficam congelados, deixam de poder ser utilizados por estes mergulhões e então as aves mais do leste da Europa migram mais para o oeste. Agora, é preciso dizer que as rotas migratórias desta espécie estão muitíssimo mal estudadas, em parte porque esta ave é extremamente difícil de capturar. Eu li isto até no Atlas das aves migratórias do Reino Unido. Eles têm, que é até um país em que se faz imensa anilhagem, que se muitos movimentos, eles têm muito pouca informação sobre os movimentos dessa espécie, em parte por haver poucas capturas. Há algumas capturas obtidas em projetos dirigidos a esta espécie, mas de resto sabe-se muito pouco. Há alguns que atravessaram do Reino Unido para a França, a maioria dos movimentos são de âmbito local e tem duas recapturas no Reino Unido, uma que veio de um dos países bálticos, salvo erro, da Letónia ou da Lituânia, e outro que veio da Dinamarca. Mas, de resto, sabe-se muito pouco. E posso dizer que na Península Ibérica, nem em Portugal, nem em Espanha, pelo menos até recentemente, não se conhecia nenhuma recaptura de mergulhões pequenos vindos de países exteriores à Península. Não quer dizer que Então, não então haja. os nossos, em princípio, serão residentes, não é? Residentes, sim, mas, dito isto, ou seja, residentes no sentido de estarem por cá todo o ano, mas é importante referir que eles fazem movimentos. E um dos principais movimentos que eles fazem é que eles se juntam em grandes bandos, a partir do verão, para fazer a muda. Há muitos patos que também fazem isto, ou seja, eles saem dos locais de nidificação e vão para sítios como lagoas costeiras ou etares, que são estações de tratamento de águas residuais, ou certos açudes, e juntam-se em bandos que podem atingir as centenas para fazer a muda. Há um caso, por exemplo, de 500 mergulhões pequenos juntos na Lagoa de Santo André, em agosto e setembro de 1993 e 1994. Há outro caso na Lagoa dos Salgados, que é no Algarve, também com 500 indivíduos em agosto de 2005. E outro ainda de 221 indivíduos no estuário do Arado, Portimão, em agosto de 98. Repara que é sempre no verão. No Eu verão, confesso que esses números me surpreenderam de veras, porque eu nunca tive a sorte de observar assim tantos indivíduos no mesmo sítio. eu já vi bandos consideráveis, não vi com 500, mas agora citando de memória, acho que já vi com 100 e muitos. Mas são no verão. Repara que estes exemplos que eu dei são todos de agosto ou setembro, portanto, eles juntam-se no verão para fazer a muda, e aí nessa altura é possível realmente observar grandes concentrações, e depois a partir do outono eu acho que eles começam a dispersar, e embora no inverno ainda apareçam os bandos, os números já são muito menores. Portanto, é sobretudo em agosto e setembro que nós podemos encontrar em certos sítios grandes concentrações. Agora, se são aves que vieram, por exemplo, dos açudes da região ou do interior do país, ou se vieram de Espanha, ou se vieram de mais longe, isso já não sabemos. O que é facto é que eles fazem movimentos porque eles vieram de algum lado, porque durante a época dos ninhos não estão nessas etagens nem nessas lagoas, naqueles números. Tenho aqui uma questão para te colocar também, confesso que é uma dúvida que eu não consegui esclarecer. Uh, esta ave, que se desloca muito bem debaixo d'água, ela impulsiona-se com as patas ou voa debaixo d'água?
como os Não, corvos marinhos. impulsiona nada, não voa, quer dizer, o voo é no ar, não é? Se as asas servem de ajuda ou não, eu não tenho a certeza. Agora, eu posso dizer que os mergulhões não é o caso desta espécie, porque esta espécie mudou de género, mas o nome, aliás, isto inicialmente até estava no género colimbos, que era um termo antigo usado para as gávias. Mas os outros, e depois mais tarde passou-se a chamar Podiceps ruficollis, portanto chegou a estar no mesmo género dos outros mergulhões, depois posteriormente é que passou para o género Tachybaptos. Mas Podiceps, que é o género que agrupa a maioria dos mergulhões, significa pés no ventre. E pés no ventre aqui é uma referência ao facto das patas estarem situadas muito para trás no ventre. Ao contrário de outras aves que têm as patas assim quase na transição entre o peito e a barriga, os mergulhões têm as patas muito para trás. Nós normalmente não vemos isto porque eles estão dentro d'água, mas se vires uma fotografia com um mergulhão fora d'água, vais ver que eles têm as patas muito para trás. E isso acaba por fazer com que eles sejam muito desajeitados a andar em terra, porque aquilo dificulta-lhes o equilíbrio. Mas, por outro lado, quando estão dentro d'água, a posição das patas ajuda-os imenso a ter mais navegabilidade e a conseguir a ter mais propulsão dentro d'água. Portanto, esta característica que os prejudica quando estão em terra, mas eles também só vêm à terra quase para nidificar e pouco mais, mas é muito útil para se deslocarem dentro d'água. Agora, Mas eu mesmo não na uso. nidificação, muitas vezes eles nem saem de cima da água, não é? Não, empoleiram-se no ninho, porque o ninho normalmente é ali uma plataformazinha flutuante, como eu referi, Exatamente, pois. construída sobre a vegetação aquática, ou então uma plataforma que eles fizeram e ancorada à base, que é para não sair do sítio, mas eles basicamente só têm que sempre poleirar no ninho e sair do ninho. De resto, é muito raro tu veres mergulhões fora d'água. Agora, para o movimento debaixo d'água, não usaria o termo voar, porque eu acho que voar é quando eles Não, mas vão acima da superfície. tu tens aves como, por exemplo, o corvo marinho, que Usam as usam as asas asas para dentro da. impulsionar Sim, não é é só uma verdade. questão de... É verdade, mas nós, humanos, se mergulharmos também para nadarmos debaixo de água, usamos os braços e as pernas, mas no entanto Sim, sem dúvida. continuamos a dizer que estamos a nadar, não chamamos voar lá porque estamos a usar os braços, né? Mas se Portanto, fores lá para o fundo e andares lá no fundo, podes dizer que estás a andar no fundo do mar. é verdade. Portanto, eu entendo a analogia que estás a fazer, entendo a analogia, não tenho a certeza se eles usam as asas, sei que os alcídeos usam, portanto os mergulhões se calhar também o fazem, não tenho a certeza. Mas E os obviamente. alcatrazes, o Sim, sim, ganso-patola, sim. Portanto, esse também faz eu isso. penso, eu penso que estas aves que mergulham muito fazem uso das patas ou dos pés e das asas também para se deslocarem dentro da água. Esta espécie, em termos de reprodução, e em termos não é reprodução que eu queria falar, é da conservação, como é que ela está neste momento? Esta espécie está basicamente pouco preocupante. É uma espécie abundante, está list concern, ou seja, não está considerada ameaçada nem em Portugal, nem em Espanha, nem na Europa, porque é uma ave abundante, bem distribuída. A nível de tendência, por acaso não fui confirmar, mas penso que esteja razoavelmente estável e por isso não acho que haja assim um motivo de preocupação. Portanto, a nível de Digamos, se calhar conservação. também, uma vez que elas são essencialmente de meio aquático, se calhar também usufruíram de muito daquela eh, dos acordos de Ramsar, não é? Da Portanto, Convenção de Rama, talvez, é possível, há várias aves aquáticas que estão numa evolução favorável, mas também temos de ter em conta que esta ave, pelo tipo de locais que frequenta e pela alimentação que tem, é uma ave generalista. E eu penso que as aves generalistas, de uma forma geral, estão numa desenrascam-se situação, melhor, não é? sim, conseguem se adaptar melhor, né? Já dizia o Darwin que aqueles que sobrevivem são aqueles que se conseguem adaptar melhor à alteração das circunstâncias. As espécies que sejam muito especializadas, passa a redundância, e que sejam muito dependentes de um determinado tipo de ambiente ou de um determinado tipo de presa, podem ter mais dificuldade em adaptar-se e são essas eventualmente que precisam de mais ajuda. Mas o mergulhão pequeno é uma ave generalista, neste momento não há motivo de preocupação em termos de conservação.
Sim, diz. Uma coisa que tenho curiosidade, eu nunca vi, gostaria mesmo de ver, porque acho uma certa piada a este aspecto, e ia perguntar se já viste alguma vez estes progenitores a nadarem com os filhotes às costas. Eu conheço isso no mergulhão de crista, no mergulhão Estes pequeno. também fazem isso, estes Pois, também neste fazem. acho que nunca vi, neste nunca vi. No mergulhão de crista já vi várias vezes. Neste nunca vi, talvez porque nunca calhou, né? Mas sim, não me admiro que seja uma característica comum a várias espécies de mergulhões. Eu confesso que gostava de ver isso, nunca assisti, mas Ah, enfim, Ainda há de antes de haver terminarmos, há oportunidade. uma curiosidade que eu gostava de referir, que é um dos nomes populares desta espécie, que já é referido no livro do Rei Júnior, livro que eu citei na última conversa, que foi o Catálogo Sistemático e Analítico das Aves de Portugal, publicado em 1931. O Rei Júnior menciona esta espécie por dois nomes. Aliás, ele usa o tal nome científico Podiceps ruficollis que eu estava a falar há pouco. Ele, para além de lhe chamar mergulhão, chama outro nome, que é um nome de cariz popular, que é alçacu, que obviamente é uma Faz referência sentido. ao facto da parte traseira parecer assim aquele pompom levantado, não é? E, portanto, terá dado origem a este nome. E o texto do Rei Júnior sobre esta espécie tem apenas duas linhas e reflete um bocadinho o conhecimento que ele tinha mais do norte do país. Ele diz: o mergulhão é comum e sedentário no país, reproduzindo-se geralmente nas lagoas de Aveiro e Esmoriz. Ele refere os locais que ele conhecia, porque a ave também ocorre noutros locais do sul. É certo que há 100 anos não haveria a quantidade de barragens e açudes que há hoje, mas havia lagoas costeiras, estuários e salinas noutros locais do país que ele possivelmente não visitava, mas, como eu também já referi noutras ocasiões, há 100 anos o conhecimento sobre a distribuição das nossas aves era muito mais incipiente e, portanto, na altura estes trabalhos eram um bocadinho um contributo para ajudar a entender melhor o que é que nós tínhamos por cá. Só uma ressalva antes de terminarmos, para ficar aqui também o aviso a quem nos ouvir, que este nome mergulhão pequeno, às vezes aparece também aqui em algumas referências na internet, associado ao Tachybaptus dominicus, que é uma espécie diferente, não é? É o Eh, equivalente, há pouco referiste que ele não ocorre nas Américas, o nosso Tachybaptus fuficollis, no continente americano há o Tachybaptus dominicus, que é conhecido possivelmente por esse nome no Brasil, porque é o homólogo americano dessa exato, espécie. exato, exato, Portanto, é isto pode isso dar mesmo. origem a algumas confusões de nomes, efetivamente. Sim, senhor. Gonçalo, deixando só aqui também mais uma nota para o facto que também existe no canal YouTube do canal Aus Portugal, .info, um vídeo sobre identificação de mergulhões, onde este obviamente está incluído, e de resto despedimos até à próxima conversa, e vamos, portanto, estamos agora numa nova era, não é? É verdade, Das observações do Gonçalo. é Gonçalo, até à verdade. próxima, então. Até à próxima, Dave.